Continuando o programa anterior, com os maus eflúvios por detrás destas teias relacionais, narcisistas, abusivas, hoje aprofundamos outra dinâmica relacional muito associada ao narcisismo e à ligação traumática. Nada mais, nada menos do que a codependência. Faremos isso definindo codependência, pois está claro, analisando a articulação da codependência com o narcisismo e tecendo não teias, vade retro, mas algumas conclusões. Portanto, cumpra-se a missão. A codependência, que até já esteve para ser classificada como uma perturbação de personalidade formal, ou seja, um diagnóstico, por um investigador chamado Timon Cermak em 1986, hoje é o termo que, na área da saúde mental, se refere às pessoas que estabelecem uma forte ligação emocional a alguém que tenha um tipo de dependência séria, pode ser uma dependência física e ou psicológica a substâncias como álcool ou outras drogas, ou a alguém que tenha um comportamento problemático, destrutivo, por exemplo, vício ao jogo ou uma perturbação de personalidade. Assim, há aqui uma equação: codependente e dependente. Codependente é aquela pessoa que vive motivada ou mesmo obcecada em controlar, em alterar o comportamento da pessoa dependente, de modo que todo o seu comportamento será afetado por essa tónica, por essa pessoa problemática. O codependente, em geral, tem a crença de que a sua felicidade, a sua realização, dependem da pessoa que tenta ajudar, pelo que, como é óbvio, se torna emocionalmente dependente dessa pessoa. Daí o co. É este o retrato geral. Daí que seja comum o codependente colocar as necessidades do dependente acima das suas próprias necessidades e das necessidades de quem esteja envolvido no sistema relacional em causa, normalmente um sistema familiar. Ao querer ajudar, ao querer salvar, o codependente pode ser excessivamente permissivo, tolerante, compreensivo com os abusos do dependente, por exemplo, fornecendo-lhe a droga, se este for viciado em substâncias, dando-lhe o dinheiro, se este for viciado em jogo, dando-lhe carinho, afeto, em troca de maus tratos, aceitando os maus tratos. Se neste caso o dependente tiver um padrão de personalidade dado a comportamentos abusivos. Portanto, o que sucede na prática é que neste tipo de ligação traumática, na codependência, a pessoa codependente pode reforçar o comportamento patológico da pessoa dependente ao invés de ajudá-la a melhorar. Aliás, isto acaba por ser extremamente frequente. E, sobre esta questão, atenção ao seguinte: se é um facto conhecido que os viciados causam um tremendo impacto e sofrimento na vida das pessoas próximas, já não é tão comum saber-se que a codependência é altamente prejudicial para ambas as partes. De maneira que é importante ver o papel do codependente na equação dentro desta perspectiva. Contudo, apesar desta descrição, a codependência acaba por ser um termo amplo, com fronteiras pouco definidas, já que pode abarcar muitos perfis. A pessoa facilitadora, salvadora, dependente, necessitada, carente, indecisa. Pelo que talvez a melhor maneira de se entender esta dinâmica relacional será olhá-la como uma espécie de vício, um comportamento aditivo, mas numa tónica relacional.
E de facto a origem do conceito codependência está muito associada à adição ao álcool, o que até se traduz nas terminologias que lhe estão associadas, vindas, por exemplo, dos alcoólicos anónimos. Assim, a codependência, em essência, ou muitas vezes, alinha-se com a ligação traumática e os seus ciclos. Vista a definição de codependência, quase inevitavelmente surgirá a pergunta: então qual é a ligação da codependência ao narcisismo? Porque é aqui que se pretende chegar, certo? Bem, na prática e em geral, isto é importante, em geral, a vítima de abuso narcisista frequentemente partilha muitos traços com o perfil codependente. Podemos ver isso no que toca à expressão e origens da dinâmica. Em termos de expressão da dinâmica, comecemos por aqui, podemos identificar claros paralelos. Em primeiro lugar, há um padrão de negação das próprias necessidades. Ou seja, se a dinâmica da pessoa codependente descreve alguém que encontra a sua autoestima em parte, mantendo-se numa relação doentia e mantendo também a outra pessoa, a pessoa doente na relação, lesando a si e aos envolvidos no sistema em causa, então isto é o que se observa frequentemente nas relações narcisistas, em vítimas nestas relações narcisistas. Ora, observa-se isto porque isto estará muito associado ao enredamento que se vê na vítima de abuso narcisista. Ou seja, vemos fronteiras mal definidas e falta de vontade para as definir no que toca ao abusador narcisista. Algo que está extremamente presente na codependência em geral. Mas também se observam padrões de negação sobre o que realmente acontece na relação. Ele até tem dias em que é querido. No verão passado fomos fazer umas férias e ela já não se fazia outro ao bartender, por exemplo. Ou seja, um padrão de negação que depois muitas vezes se associa à supressão de emoções, à depressão, à hipervigilância, a comportamentos compulsivos, à ansiedade. E no que toca à ansiedade, ao particular da ansiedade de separação. Tanto na dinâmica codependente como na dinâmica relacional narcisista, quando o ciclo entra na fase de descarte, relembrando o ciclo da relação narcisista, há 4 fases: idealização, desvalorização, descarte e recomeço. Portanto, quando o ciclo entra nesta fase de descarte, quando há uma perspectiva de rompimento ou uma mera experiência de separação, também pode ser só isso, só entre aspas, a vítima de abuso narcisista, tal como o codependente, costuma ter esta resposta ansiosa, ambivalente, no fundo não se quer separar do seu abusador. Mas, na relação narcisista, tal como na codependência, a pessoa que suporta o narcisista geralmente não procura ajuda. Isto tem muito a ver com constrição de emoções. Por exemplo, a pessoa na relação narcisista, tal como a codependente, em geral não se sente segura ou capaz de partilhar as suas emoções. Pode ver isso como perigoso ou algo invalidado à partida, algo infrutífero à partida. Há também em comum doses elevadas de stress que podem culminar em problemas físicos e mentais significativos. Inclusive, isso pode somatizar-se. A pessoa codependente, numa relação narcisista, pode experienciar dores físicas associadas ao stress, dores crónicas, musculares, articulares, enxaquecas, muitas vezes. Isto estará associado frequentemente à tal hipervigilância. O narcisista na relação
abusiva costuma ser previsivelmente imprevisível, desencadeando uma ativação contínua na outra parte, na vítima, o que depois leva a tal hipervigilância e, por sua vez, estas consequências negativas da hipervigilância. Enfim, são muitas as semelhanças entre as dinâmicas relacionais narcisistas e codependência ao nível da expressão. Mas, como foi apontado, também há paralelos em termos das origens dessas dinâmicas, quer dizer, estando alinhada com a ligação traumática, os fatores de risco da codependência hão de ser pelo menos semelhantes, se não praticamente os mesmos, que vemos na dinâmica relacional narcisista. Regra geral, a este respeito, regra geral, se a pessoa for educada numa família invalidante, caracterizada pela negação dos problemas, pelo caos emocional, pela falta de comunicação ou por uma expressão restritiva de emoções, em casos extremos com um histórico de abusos físicos, sexuais, etc. Se a pessoa for criada num destes ambientes, cria-se o risco de vir a achar que não é valiosa, porque vai assumir que talvez, se fosse valiosa, se valesse o suficiente, alguém na família teria lutado por si. Ora, assim a resposta vai ser a de querer lutar por alguém, como quem luta por si, no fundo. Ou seja, nas relações adultas, estas pessoas podem desempenhar o papel de, lá está, salvadores, com o intuito de conquistar o seu parceiro inconquistável. Isto vem como o reflexo de tentar recuperar o cuidador perdido, a mãe que nunca se ganhou, o pai que nunca esteve lá para ajudar. Portanto, os tais padrões de negação que vemos frequentemente nestas dinâmicas relacionais narcisistas, abusivas, podem vir disto, de uma criança que teve de fazer precisamente isso, negar os problemas da família para conseguir sobreviver à sua dura realidade, levando à tal codependência. De maneira que a relação narcisista, tal como a codependência, pode ser um ciclo que dura toda uma vida, originado de uma família caótica, lá está, disfuncional, abusiva, haver um pai alcoólico, haver uma mãe narcisista, etc. Estas vulnerabilidades partilhadas estão bem definidas, partilhadas entre codependência e abuso narcisista. Agora, fatores de risco, vulnerabilidades não são um destino, já se tem dito isto, não são um decreto. A pessoa terá a opção de escolher, terá livre arbítrio. Não sendo aparentemente fácil, ainda assim, terá essa possibilidade de cortar a perpetuação do ciclo de abuso. Ou seja, se por um lado é vítima de circunstâncias que, de algum modo, a ultrapassaram, por outro, pode sempre tentar fazer melhor. Tem o resto da vida para isso, não é? E onde é que se pretende chegar com esta converseta? Precisamente ao significado que se dá ao papel da pessoa codependente nas relações narcisistas, muitas vezes um papel carregado com um certo ónus, quase como se a pessoa codependente nestas relações fosse também a vilã da história. De facto, há quem acredite que as relações narcisistas se mantêm porque há um parceiro codependente que alimenta a espiral tóxica do narcisista. Ou seja, o codependente vai fornecendo ao seu abusador o chamado alimento narcisista, validando assim as suas vulnerabilidades, a sua construção doentia de dinâmica relacional. Forma-se uma espécie de simbiose nociva e ambos se retroalimentam nessa disfunção, dando-se, porém, uma certa ênfase
no papel considerado mais ativo da parte codependente. Ou seja, há muito esta crença. Ora, isto deve ser visto com cautela, com certeza. Sobretudo porque alguns investigadores e terapeutas consideram que uma associação direta entre codependência e abuso narcisista feita deste modo pode ser problemática. Porquê? Pelo risco de se cair na tentação de culpar a pessoa codependente que se envolve em relações narcisistas. No fundo, pode-se querer culpar a vítima, a parte abusada, por alimentar essa dinâmica. Bem, culpar realmente não fará qualquer sentido, mas responsabilizar, isso provavelmente sim. Até para servir como o ponto de partida à elucidação, à tomada de consciência, que mais tarde ajude a sair dessa relação abusiva. Agora, culpar não. Portanto, neste particular, há aqui alguns cuidados a ter, nomeadamente. Primeiro, não se deve patologizar uma pessoa que talvez só quis que uma relação funcionasse. Uma pessoa que pode não ter total noção do padrão relacional que tem. Uma pessoa que simplesmente está numa situação de vulnerabilidade. E estes três cenários são muitas vezes os cenários de quem está numa posição codependente. Por outro lado, a relação narcisista não é meramente codependente, relembremos isto. Pode ser, por vezes, mas não é sempre codependente, ou seja, nem todas as vítimas de abuso narcisista são codependentes. Muitas pessoas que estão numa relação narcisista não estão em negação, sabem bem onde estão. Podem estar ali por uma série de precariedades, precariedade económica, não terem como se sustentar, por imposição cultural ou religiosa, isto também é frequente. Ou seja, no fundo, estão naquela situação como quem faz um acordo com o demos, Deus nos livre, estão cientes. Pelo que muitas vezes até saem assim que têm condições. Por exemplo, os filhos atingem a maioridade, conseguem um bom emprego, surge um parceiro compassivo, este tipo de situações. Portanto, isto da tendência à culpabilização da vítima no abuso narcisista não faz sentido e é bom que se faça um alerta relativamente a esta tendência que muitas vezes por aí graça. De onde é que pode vir esta tendência? Boa pergunta. Há quem diga que pode ter a ver com o facto da conceptualização da codependência a vir do contexto dos comportamentos aditivos, concretamente a tal literatura e linguagem dos alcoólicos anónimos, como já se apontou atrás, onde se acreditava que as famílias dos adictos, dos viciados, podiam piorar muitas vezes a situação desses e do sistema familiar ao facilitar, ao não delimitar as fronteiras dolorosas nestas situações. Em todo o caso, a bem da verdade, muitas vezes a pessoa codependente em dinâmicas relacionais de abuso narcisista é aquele membro da família que insiste na ligação à pessoa tóxica, ao narcisista, que insiste em facilitar a sua disfunção, apesar do mal que leva a todos ao redor. E muitas vezes esse mal vai afetar sobretudo quem? Os filhos. E isto é muito importante, porque também pode ser devido a este particular de se afetar os filhos, do codependente de algum modo permitir isso, que algumas vezes haja a tendência para se procurar responsabilizar, culpar, responsabilizar é positivo, culpar o codependente como facilitador. Atribui-se culpa, o que naturalmente não faz sentido no âmbito da psicologia e não deve fazer noutros contextos também.
Estas pessoas podem estar cegas e não reconhecer este padrão codependente, ou paralisadas numa teia de trauma, de medos. Em vez de questionar o padrão, aceitam-no, porque é tudo o que conhecem, tudo o que tiveram. E pode-se afigurar muito desestabilizadora a perspectiva de mudar. Veja-se o exemplo da violência doméstica. Há muitas pessoas que se sujeitam a isso porque de algum modo é uma situação conhecida e isso traz-lhes, por mais estranho que possa parecer, um certo conforto. Agora, a solução não é culpar estas pessoas. Como já tem sido dito ao longo dos programas, há aqui um grande mas, há aqui um grande contudo, que é, havendo psicoeducação relativamente ao facto de que os padrões aditivos e narcisistas pouco mudam, costuma ajudar muito estas pessoas codependentes a sair desta cegueira, desta paralisia. Portanto, a sair do lugar de vítima ou de facilitadora. Sim, há muita gente que, sendo psicoeducada acerca do narcisismo, da toxicidade das dinâmicas relacionais que lhe são inerentes, consegue ultrapassar a restrição emocional, delimitar fronteiras e sair dessa dinâmica relacional tóxica. Muita gente até entra em relações saudáveis. Nem toda a gente consegue, mas muita consegue. E só por isso vale a pena qualquer esforço nesse sentido, não é? Portanto, culpar, seja quem for, até o narcisista ou o abusador, não será o caminho. O caminho será o da responsabilização, estando aí a porta aberta à consciencialização. Resumindo e concluindo, o que é importante perceber é que há uma forte ligação entre codependência e narcisismo, mas nem todos os casos de relações abusivas narcisistas têm a ver com isso, nem de perto nem de longe. Aliás, quando falamos de codependência, falamos tradicionalmente de uma relação disfuncional num sistema familiar, ao passo que as relações de abuso narcisista tendem a alargar-se a outros contextos laborais, institucionais, por exemplo. Assim, e já em jeito de conclusão, já com a voz a ficar rouca, o que para lapiar? Primeiro, a reforçar que ligação traumática e codependência, não sendo o mesmo, são ideias que se alinham bastante. Se calhar, não é nenhum disparate lá na conversa de café dizer que a codependência pode ser um tipo de ligação traumática, está bem? Pronto, vá. Estão autorizados, vá lá. Segundo, que para sair destas dinâmicas será fundamental investir-se em algum tipo de processo terapêutico, psicoeducativo. E sobre isso já se falou bastante, sobretudo nos programas mais recentes. Quem quiser, atire-se de cabeça ou repita a dose. Os links irão na descrição. No todo, o que se quis mesmo fazer foi lançar alguma luz sobre isto da ligação traumática e da codependência, dado que andando nas bocas do povo, muita confusão desnecessária tem surgido. Portanto, pode ser que se tenha esclarecido qualquer coisinha, se não, olha, fica ao consolo de se ter tentado. E pronto, assim fica mais um programa. Maravilha, hein? Sintam-se à vontade para comentar, partilhar as vossas experiências a este ou outros níveis, se quiserem. Podem gostar, podem não gostar, subscrever, não subscrever, como vos der na real gana. Falou-vos Joel Machado, com muito gosto. Um obrigado a todos. Até breve e bem-aja.